Bom dia a todos, bom dia pessoal online, aqui presentes. Hoje, no nosso Lanche Clínico, vamos falar sobre TEP, o fluxo do H9J e os dados iniciais. A nossa moderadora do dia é a doutora Thais Pinheiro Lima, ela é gerente médica aqui da DAS, Hospital 9 de Julho, que vai apresentar os nossos relatores. Obrigado pelo convite aqui para participar do Lanche Clínico. Olá, bom dia, pessoal. Obrigada por quem está presente aqui online e presencial no auditório. Esse é um tema de bastante relevância para a gente, para a instituição e para os pacientes, principalmente, né? Porque a gente precisa entender, e eu acho que a ideia aqui não é, né, falar sobre estudos científicos, trials, é para dizer na prática, no dia a dia, tá, o que que é o protocolo TEP, o que é TEP, né, que é o tromboembolismo pulmonar, a importância da gente identificar, a importância da gente sinalizar, a importância da gente cascatear a informação, e as diferenças entre TEP e TEV, né, que às vezes pode gerar uma certa confusão. Então, é para a gente deixar um pouquinho mais tangível e mais prático mesmo, o porquê de mais um protocolo, né? Porque às vezes a gente tem a ideia de, nossa, vem mais um protocolo, mais uma coisa que vai engessar, vai fechar a prática, tanto a prática clínica, a prática médica, quanto a prática, né, da equipe multi, mas não é essa a ideia, até. Ah, temos dados robustos de literatura mundial que a gente precisa olhar para isso, tratar isso com muita seriedade, assim como a gente trata um AVC, um infarto com supra. Então, eu vou chamar aqui o Dr. Guilherme Centofante, ele é radiologista intervencionista e cirurgião vascular, e um super líder aqui junto com a Sara na nossa equipe de radiointervenção. Obrigada, Guilherme. Olá, então primeiro eu gostaria de agradecer o convite. A gente vai falar um pouquinho sobre, como a Thais falou, sobre a importância, né, do tema. A gente criou esse protocolo aqui, eu e a Sara, nós estamos numa saga aqui faz alguns meses. O protocolo do hospital, ele começou no dia 12 do mês 6, né? E aí a gente está divulgando de novo, vendo os dados que a gente tem disponível para que a gente possa ampliar a atuação e a utilização tanto do grupo quanto do protocolo. Então, qual que é a importância do tromboembolismo pulmonar? A Thaís já falou isso muito bem, a gente tem muitos dados na literatura demonstrando a importância do tema. É a terceira principal causa de síndrome cardiovascular aguda, tem uma incidência anual, isso aqui é incidência americana, né? De 39 a 115 pessoas por 100 mil na população, né? Se a gente for olhar os estudos longitudinais que nós temos hoje em dia, há um crescimento muito importante do tromboembolismo pulmonar, principalmente porque tem relação com o câncer, tem relação com a obesidade. Vejam aqui os dados de gasto que a União Europeia pretende gastar anualmente, 8,5 bilhões, né? Então é um gasto muito elevado, tanto para o tromboembolismo venoso, que o tromboembolismo pulmonar ele está junto, né? Então, há uma incidência ainda muito alta de mortalidade relacionada ao caso, 300 mil mortes por ano, sendo que 34% desses pacientes morrem de maneira aguda, né? E grande parte desses pacientes, se eles estão em ambiente hospitalar, eles nem chegam ao hospital. E 7% dos pacientes, eles são diagnosticados de maneira correta quando eles morrem por embolia pulmonar fora do ambiente hospitalar. Mas acho que esse é um dado mais interessante que a gente tem, que é a principal causa de mortalidade dos pacientes ainda no ambiente hospitalar, tá? Então, toda vez que a gente discute tromboembolismo pulmonar, faz protocolo de tromboembolismo pulmonar, nós estamos visando a melhoria da qualidade da instituição, tá? Só isso que a gente tem em mente aqui. Então, essa é um gráfico do guideline europeu, publicado em 2019. Se a gente for ver aqui do lado esquerdo, a incidência ela vem crescendo ao longo dos anos e a mortalidade relacionada ela vem caindo, né? Porque o tromboembolismo pulmonar está sendo muito mais diagnosticado, consequentemente ele está sendo muito mais tratado também. Eu acho que esse aqui é o detalhe mais importante, né? É o que a gente tenta buscar toda vez que a gente avalia um paciente,
com tromboembolismo pulmonar, os prontuários que nós estamos avaliando dos pacientes portadores de tromboembolismo pulmonar, é tentar classificar o paciente em risco de mortalidade precoce, tá? Precoce significa num período menor do que 30 dias, porque grande parte desses pacientes, quando tem mortalidade, eles morrem no período menor do que 7 dias, mas a gente considera a mortalidade até um período de 30 dias, tá? Então, claramente, aqueles pacientes que são instáveis, né, são pacientes de alto risco, mas a gente tem, né, um grupo de pacientes... Será que não está funcionando? Para lá? Para cá? Bom, é o de cima, né, o pointer. Está funcionando o pointer? É. Foi? Ah, boa, agora está funcionando. Então, bonitinho esse negócio, né? Então, nós temos aqui esse paciente aqui de risco alto, que é aquele paciente que tem instabilidade hemodinâmica, mas nós temos uma série de outros pacientes aqui que são estáveis hemodinamicamente, que a gente precisa levar em consideração. Principalmente... Está passando. Está funcionando o pointer, mas não está passando o negócio. Esse grupo aqui, né? Esse grupo aqui é o grupo mais importante que a gente tem, que é aquele paciente que é estável, mas tem algum sinal de disfunção de ventrículo direito, tá? Principalmente esse paciente aqui de risco intermediário alto, que tem sinal de disfunção de ventrículo direito e tem elevação de marcadores, que é a troponina e o BNP. Esse paciente, hoje em dia, se a gente for olhar na literatura mundial, ele está sendo muito mais visto com carinho, né? Porque nesses pacientes a intervenção está sendo muito mais precoce. Por que a intervenção está sendo precoce? Porque esses pacientes eles têm um risco de mortalidade mais alto do que a população em geral. Uma outra coisa interessante que a gente tem que levar em consideração é a escala de PESE, tá? Que é classe 3 a 5, ou o PESE simplificado maior ou igual a 1, isso que a gente avalia. Essa escala, para vocês terem uma ideia, a Sara vai falar para vocês, ela já está disponível no nosso prontuário, então é fácil de preencher, você entra lá em avaliações, preenche a escala, é rapidinho, só de clicar, sai sim ou não, e aí você já tem o resultado, tá? Para que a gente consiga classificar esse paciente de uma maneira melhor. Então, o que a gente olha é a disfunção. Vejam aqui vocês, eu trouxe isso aqui, né, para vocês terem uma ideia em relação à mortalidade. Aqueles pacientes que são instáveis têm uma mortalidade acima de 15%, geralmente gira em torno de 30%. Já aqueles pacientes com risco intermediário alto, que é aquele paciente que tem disfunção do ventrículo direito na imagem, tem troponina e BNP positivo, olha, a mortalidade dele vai de 3 a 10%, chegando em alguns casos em torno de 15%. Por isso que esse paciente, hoje em dia, é um paciente que a gente está olhando com muito mais calma, vendo, discutindo melhor esse paciente. Os grupos de embolia pulmonar, eles surgiram por causa desses pacientes aqui, porque esse paciente talvez mereça uma intervenção muito mais precoce, né? Intervenção não significa intervenção vascular, pode ser fibrinólise sistêmica ou qualquer outro tipo de intervenção. Já os pacientes que não têm disfunção de ventrículo direito, esses pacientes têm um risco de mortalidade baixo, e esses pacientes aqui, eles merecem realizar apenas anticoagulação, tá? Então, acho que isso aqui é a coisa mais importante que a gente tem, porque essa classificação ela é essencial para que a gente possa fazer qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de escolha em relação ao tratamento, né? E essa classificação ela deveria estar colocada, né, em todos os pacientes que têm embolia pulmonar, porque é o mínimo que a gente tem que fazer pelo paciente, é isso aqui. Outra coisa que a gente tem que sempre levar em consideração é a hipertensão pulmonar crônica que esses pacientes têm, mesmo naqueles pacientes que têm risco intermediário baixo ou baixo risco, ou naquele risco intermediário alto que não é tratado, né? Gira em torno de 2 a 4% desses pacientes, né? E a síndrome pós-tromboembolismo pulmonar, como dispneia, a dor torácica, só atinge 10 a 15% dos pacientes. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração, não o quadro agudo, mas também o quadro crônico. E o que a gente tem na literatura sobre grupos de tratamento específico de embolia pulmonar? Esse é um artigo publicado, achei um artigo muito interessante, da John Hopkins, publicado em 2013, né? Que ele foi avaliar na instituição não só os grupos específicos de embolia pulmonar, mas qualquer grupo de tratamento específico para AVC, infarto, etc. O que ele achou como conclusão?
que a mortalidade cardiopulmonar no ambiente fora da unidade de terapia intensiva, ela melhora muito quando você tem esses grupos de tratamento específicos, né? Então, para pacientes que estão fora do ambiente pulmonar, se você tem um grupo de infarto, um grupo de AVC, um grupo de embolia pulmonar, você melhora a qualidade de vida do paciente, você diminui o risco de mortalidade. Então, qual que é a razão para a gente formar o grupo de tratamento de embolia pulmonar? É porque isso aqui a gente vê toda hora. Não tem um tratamento comum para esse tipo de doença, tá? Envolve uma multidisciplinaridade muito grande, né? Então, cada um toma conta do paciente e na hora de se decidir uma conduta comum, ela é muito difícil de ser tomada, né? A Sara vai contar para vocês posteriormente, mas nós estamos passando por isso, né? Nós nos reunimos toda segunda-feira para olhar alguns prontuários dos pacientes do hospital, né? Isso foi a diretoria nos permitiu isso. Então, a gente vê que a falta de conduta unificada é uma coisa que acontece com muita frequência. Então, formar um grupo de tratamento específico ajudaria muito nisso. Então, quais são os membros do time, né? Então, isso aqui é muito variável, se a gente for olhar a literatura, se for olhar os serviços que a gente tem, grupos de tratamento de pacientes portadores de embolia pulmonar. O nosso aqui tem pessoal da cardiologia, pessoal da pneumologia e a gente da radiologia intervencionista, tá? Então, a gente formou dessa maneira. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, é o que a gente tem disponível na literatura. Então, o primeiro grupo de tratamento de embolia pulmonar foi esse aqui. Então, o que eles fazem, né? Então, o paciente chega, tem diagnóstico de embolia pulmonar, rapidamente colhe troponina, BNP, faz um ecocardiograma à beira-leito, tá? Eles fazem à beira-leito. Saiu rapidamente o resultado do risco do paciente, já se aciona o grupo de tratamento específico. Lá eles fazem uma reunião por Zoom, né? Tem um código aqui que eles ligam. Eu vou falar qual que é o telefone que a gente tem disponível para ligar. Faz uma reunião via Zoom e para vocês terem uma ideia, o tempo de decisão é em torno de 10 a 20 minutos, o paciente já está decidido o que ele vai fazer, tá? Aqui é um outro grupo, um outro organograma, né? Isso aqui é do PERT. Esse PERT é um congresso que tem mundialmente, acho que tem uma média de 120 instituições que participam no congresso. Eu vou ter a oportunidade de ir no congresso esse ano, eu vou tentar, inclusive, inserir o nosso grupo lá, né? Porque tem a possibilidade da gente colocar o grupo dentro da instituição. Então, a gente vai tentar inserir o grupo, se a gente conseguir, vai ser uma coisa muito boa para a gente. Outra coisa importante é o segmento, né? Precisa ter um segmento do paciente, e esse segmento a gente contempla também no nosso grupo. Então, basicamente, o paciente ele pode vir de qualquer local do hospital, pode vir da emergência, da unidade de terapia intensiva, pode vir do PS, da enfermaria, e aí, rapidamente, esse paciente tem que ser feita uma história clínica, tem que fazer exames laboratoriais, como eu falei, ecocardiograma, isso é tudo muito rápido, a beira-leito, são exames que dá para ser feito rapidamente. Escala de PESE que a gente já tem no sistema, então é uma coisa que é bem simples de ser preenchida. Já sai o risco do paciente, então se é risco baixo, intermediário ou risco alto, essa aqui é uma classificação americana, né, que eles usam esse tipo de classificação, a gente optou pela classificação europeia, porque subdivide esse paciente aqui do submaciço, né? E aí o paciente ele já vai para alguma terapêutica possível, anticoagulação plena, todos têm que fazer anticoagulação plena, fibrinolítico sistêmico, isso é uma coisa que está sendo cada vez menos utilizado, porque a fibrinólise sistêmica ela tinha uma relação muito grande com o infarto agudo do miocárdio, ela surgiu por isso, né? E aí hoje em dia a gente não fibrinoliza mais os pacientes do infarto, vai diretamente para a terapia local, então provavelmente haverá uma evolução disso aqui, como já está tendo, né, para terapias dirigidas por catéter. Pacientes extremamente graves hoje em dia, em vez de você fibrinolizar, fazer trombólise sistêmica, esse paciente ele vai para ECMO primeiro, depois você tira esse paciente da urgência, e aí posteriormente faz uma terapia. E tem casos ainda selecionados que podem ir para tromboembolectomia cirúrgica aberta. Então, a gente já passou aqui por todas essas fases aqui, no hospital, todas elas, insistentemente já passamos. Então, já foi feita toda a discussão com a diretoria, aprovação do protocolo, a gente já divulgou isso aqui
em vários locais. Eu não sei se a gente ficou na dúvida se atingiu todas as pessoas, mas que teve divulgação, teve. Né? A gente já escolheu quais são os membros do grupo, a gente já está disponível o grupo, onde se acessa e tudo mais. E a gente só está faltando, né, Sara, executar isso aí de uma maneira mais efetiva, né? E adesão, é claro, do corpo clínico da instituição. Um detalhe importante é que tudo isso a gente vai documentar, né? Porque a gente precisa ter a nossa casuística e, consequentemente, o nosso acompanhamento dos pacientes. Então, aqui está o protocolo que foi criado. A ideia inicial do protocolo era ter colocado ele no sistema, né? A gente ia inserir no sistema. Eu acho que é muito mais fácil, porque você só vai clicando ali, né? Mas a gente não conseguiu inserir no sistema. Para sair mais rápido, foi feito no papel. Isso aqui já está disponibilizado em todas as enfermarias, tá? Eu andei procurando ele ele tem mesmo, tá? Já passei por isso também. Então, aquilo que a gente fala, o que a gente gostaria que acontecesse, não importa qual tratamento que vai ser feito para o paciente, é que esse paciente fosse estratificado, né? Que esse paciente tivesse o risco dele, né, aqui, colocado no prontuário, né? Acho que esse é o mínimo, isso não é a gente que está pedindo, isso é um consenso internacional, isso aqui é boa prática, né? Então, rapidamente, esse paciente, essa aqui é a fase de diagnóstico, né? Tudo isso aqui a gente já conhece, então, se você classifica o paciente pela score de Wells, e aí você vai dar se o paciente tem risco baixo, intermediário ou alto. Em relação ao dedímero e ultrassonografia, você progride para angiotomografia de tórax. Diagnóstico confirmado, o paciente precisa fazer a escala de PESE, como eu falei, já está no sistema, troponina, BNP e ecocardiograma. Só. Ele caminha no risco baixo, risco intermediário alto ou risco alto, tá? Então, esse paciente aqui, ele vai para anticoagulação plena. Poderia até permanecer na unidade de terapia no apartamento, mas a gente entrou em consenso que talvez valesse a pena ele ir para a unidade de terapia intensiva. Esse paciente de risco intermediário baixo, que é aquele paciente que tem sinal de disfunção na imagem e não tem disfunção no exame laboratorial, na troponina e o BNP, esse paciente aqui também vai para anticoagulação plena. Paciente de risco intermediário alto ou paciente de alto risco, junto com esse aqui, teoricamente, a gente deveria se reunir e conversar melhor sobre esse paciente, porque esses pacientes aqui, isso aqui tá claro que ele precisa de uma intervenção, e esse paciente aqui, cada dia mais a literatura está falando que ele precisará talvez de uma intervenção, principalmente se ele piorar clinicamente no decorrer do acompanhamento apenas com anticoagulação, tá? A gente tem a reunião do grupo e aí a decisão sobre a terapia a ser tomada. A Sara vai falar para vocês também que hoje em dia a gente já conseguiu uma ferramenta nova, né, que é o Joint, que é uma ferramenta que está sendo utilizada para o grupo de AVC, não é isso? E nós poderemos utilizar para o grupo de embolia pulmonar também. Como ela funciona? Se eu estiver falando errado, você me ajusta depois. Ela funciona da seguinte maneira: rapidamente, o paciente, quando tem os exames relacionados ao tromboembolismo pulmonar, ele já linka com a ferramenta. Isso vai para o celular de todas as pessoas que estão participando do grupo, celular ou computador, onde você estiver logado, tá? E aí você consegue ver o exame, né, de imagem, né? E olhando esse exame de imagem, a gente consegue ver a extensão da embolia, ver o resultado do ecocardiograma e aí tomar uma definição de conduta numa ferramenta muito fácil, porque é um chat que se gera, né, no meio do seu celular. Então, isso ajuda muito na rapidez da tomada da decisão. Mas será que os grupos são efetivos mesmo? Então, essa aqui é uma das primeiras publicações relacionadas, né, sobre grupo de tratamento específico de embolia pulmonar. Então, eles tiveram 394 casos em 30 meses, né? Isso aqui foi que o grupo foi acionado, tá? Depois da criação do grupo, aumentou o acionamento em 16% a cada 6 meses. Então, acionamento muito mais frequente. A maioria das ativações vieram do departamento de emergência, né? Então, o paciente chegava via pronto-socorro,
E como a gente sabe muito bem, a maioria do tratamento é anticoagulação plena, tá? A gente está querendo melhorar o tratamento de um grupo pequeno de pacientes. Então, essa é uma outra publicação importante que a gente tem aqui, né? Então, o que aconteceu? Eles diminuíram a taxa de sangramento maior. Por quê? Porque cada vez que você tem um grupo de tratamento específico, você discute mais outras terapias, tá? A fibrinólise sistêmica, em alguns serviços, ela já está sendo deixada de lado, porque a gente sabe que, se você colocar o fibrinolítico diretamente no trombo, a probabilidade de complicação ela é muito menor, com sucesso semelhante. Então, eles tiveram uma diminuição do tempo, né, do paciente ter diagnóstico com anticoagulação. Isso aqui é um detalhe interessante, porque quanto mais rápido você anticoagula o paciente, menor é a complicação que você tem. Diminuiu o uso de filtros de veia cava, a gente está quase abandonando o uso de filtros de veia cava hoje em dia. O filtro dá mais complicação do que qualquer outra coisa, então a gente usa exclusivamente naqueles pacientes que têm alguma contraindicação absoluta à anticoagulação, senão não se coloca. Diminuição significativa da mortalidade intra-hospitalar, né? Melhora dos resultados de mortalidade nos períodos de 30 dias. Então, tudo isso foi gerado com a criação dos grupos específicos de tratamento. Então, em conclusão, a gente já tem aqui o grupo, né? O grupo está formado. A Sara vai dar melhores dados sobre o que a gente tem hoje em dia aqui já disponível, tá bom? Todos nós aqui já estamos à disposição. A Sara vai passar o telefone de contato, que quando precisar acionar já tem um telefone de contato, e rapidamente a gente pretende responder os chamados, tá bom? Obrigado. Oi, pessoal. Obrigada pela presença de todos que estão aqui no presencial, no online também. Meu nome é Sara, sou enfermeira aqui do setor de práticas assistenciais. Acho que tem alguém com o áudio aberto. Aí, deu certo, obrigada. E agradeço ao doutor Guilherme pela explanação, trouxe aí para a gente algumas questões de literatura, a importância da gente ter o time dentro da instituição, e eu vim para falar um pouquinho do nosso processo na parte prática, né? Então, vou contar um pouco do que foi construído e aproveitar aí para esclarecer dúvidas, mostrar o que a gente tem já de dado inicial, e assim a gente vai construindo aqui as próximas falas. Então, em relação ao processo, né? Para a gente construir o processo, a gente começa com a escrita do texto. Essa parte foi executada, como o doutor Guilherme trouxe e a doutora Thais também logo no início. A discussão sobre a elaboração desse texto, ela se deu desde o finalzinho do ano passado, né? Onde a gente começou aí os debates iniciais, a ideia inicial desse processo, e aí aconteceu a publicação do texto, né? Então, esse texto, ele está disponível na nossa estrutura documental, que é o Interact. Qualquer um pode acessar, não precisa de usuário sem específico. E, além de ter o texto em si, vou até compartilhar aqui o QR Code, quem quiser dar uma olhadinha consegue acessar e já fazer essa leitura na íntegra. A gente tem anexos nesse documento. Então, toda a parte de fluxo, a parte prática em si do protocolo, a gente tem já publicado nessa nossa estrutura documental, tá? Antes disso, eu queria só voltar a um ponto que a doutora Thais trouxe logo no início, né? Às vezes a gente tem uma confusão, então o que é TEV, o que é TEP, por que ter mais um protocolo, né? Então, aqui na instituição a gente já tinha escrito, já de longa data, o protocolo de profilaxia de tromboembolismo venoso. E quando a gente fala de tromboembolismo venoso, a gente contempla o TEP, que é o tromboembolismo pulmonar, e a TVP, que é a trombose venosa profunda. Então, o nosso texto, de longa data que se tem publicado aqui na instituição, é de profilaxia, ou seja, medidas preventivas para avaliar o risco e implementar medidas profiláticas, que envolve profilaxia química e mecânica. Aqui já é um cenário diferente, a gente está falando do tratamento, como que eu trato quando eu tenho o diagnóstico de um tromboembolismo pulmonar. É isso que esse texto e esse fluxo traz para a gente, tá? Continuando e ainda falando do processo em si, depois que a gente constrói o texto, não depois, mas junto, a gente faz a parte da escrita do fluxo. O fluxo é o alinhamento com toda a parte prática e operacional, ou seja, com as áreas que vão estar envolvidas, para a gente fechar os acordos, para a gente divulgar a comunicação disso e para a gente firmar o que é factível e o que não é, né? Então, como o doutor Guilherme comentou,
Logo no início, a gente pensou em construir essa estrutura no sistema, né, no sistema PEP, como se fosse um apoio mesmo à decisão clínica, ou seja, um direcionador que, conforme o que a gente fosse preenchendo, mostrasse as próximas etapas. Mas isso, na época, não foi para frente, ok, a gente fez de outra maneira, fizemos no fluxo manual mesmo. Então, esse fluxo é um direcionador das etapas que contemplam o protocolo. Esse protocolo, ele é um protocolo de atuação na íntegra da parte médica, né, do corpo clínico. Então, esse também é um desafio, porque a gente fala de uma instituição com um corpo clínico aberto, e a divulgação disso, às vezes, se torna realmente uma surpresa, né? Nós adotamos aí algumas frentes estratégicas de conversa. Então, houve a participação na reunião de corpo clínico para divulgar esse material e para dizer que ia começar o protocolo. A gente teve disparo de mailings via CRM, disparo de WhatsApp via CRM, participação do time do Dr. Guilherme na reunião dos intensivistas. Temos aí um movimento junto com a doutora Cláudia para fazer essa atividade também no pronto-socorro, isso tudo para a gente englobar todas as frentes. Mas comunicação, como todo mundo já sabe, é um desafio da humanidade, que não é de hoje, e acho que vai perdurar aí por muito tempo. Então, por isso que a gente está aqui também. Esse lanche clínico é uma sensibilização e um momento para esclarecer. Vamos conversar, vamos esclarecer. O ponto é esse, né? Acho que quanto mais a gente volta nos processos, mais isso vai virando uma cultura mesmo dentro da instituição, tá? E aí, em relação ao fluxo, a gente teve a construção do score de Wells e de PESI no sistema PEP. Então, antes de mostrar como é que ficou essa construção, eu vou aproveitar esse momento que nós estamos aqui. Esse vídeo é breve, ele tem mais ou menos aí uns 4, 5 minutinhos, e a ideia aqui é mostrar para vocês o que a gente divulgou de conteúdo, demonstrando na prática como que vai funcionar o protocolo, tá? Obrigada. Olá, meu nome é Guilherme Centofante, sou da equipe de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular do Hospital 9 de Julho da Rede DASA, e hoje venho para apresentar o protocolo de tromboembolismo pulmonar. Como o tromboembolismo pulmonar é uma das principais causas de mortalidade no ambiente hospitalar, nós temos como principal ponto a formação de um time de resposta rápida ao atendimento ao paciente, visando uma conduta ágil, multidisciplinar e unificada, que tem como objetivo melhorar a qualidade de atendimento da instituição. Este protocolo vai estar disponível e poderá ser acionado em qualquer local do hospital. O fluxograma de atendimento vai funcionar da seguinte maneira. Para todos os pacientes com sinais e sintomas sugestivos de tromboembolismo pulmonar, deverá ser solicitado dedímero e Doppler venoso dos membros inferiores e também realizar o score de Wells, que está disponível no sistema na aba Avaliações de Risco. Aqui está um vídeo demonstrativo do preenchimento do score de Wells. Como vocês vão ver, esse preenchimento ele é bem simples, né? São algumas perguntas que estão disponíveis no sistema, como eu falei para vocês anteriormente. E a gente vai acabar respondendo a essas perguntas sim ou não. E isso vai gerar um número. E esse número nos auxilia na classificação da probabilidade clínica da presença de tromboembolismo pulmonar, em risco baixo, moderado ou alto. Com o resultado dos exames solicitados e com a probabilidade da presença de embolia pulmonar, o fluxograma continua. Pacientes com score de Wells moderado ou alto ou com qualquer alteração nos exames solicitados, deverá ser submetido a uma angiotomografia de tórax com protocolo específico para tromboembolismo pulmonar. Se tromboembolismo pulmonar confirmado, troponina, BNP e eco transtorácico deverão ser solicitados. E também a escala de PESI, que é uma escala que também está disponível no sistema, na aba Avaliações de Risco, deverá ser preenchida. Aqui está um vídeo demonstrativo do preenchimento da escala de PESI. Foi optado pela inclusão no sistema da escala simplificada, o que facilita o seu preenchimento. A escala nos auxilia muito na definição da gravidade do paciente e na estratificação de risco de mortalidade precoce. Como vocês estão vendo pelo vídeo, a forma de preenchimento é extremamente simples e fácil. Os
pacientes com diagnóstico de embolia pulmonar deverão ser encaminhados à unidade de terapia intensiva. Deverá também ser avaliado os exames solicitados anteriormente e o resultado do score de PESE. A união desses resultados nos permite estratificar o risco de mortalidade precoce desses pacientes, o que nos auxilia demais na tomada de decisão do tratamento. Nesse momento também deverá ser realizado o acionamento do time TEP. O acionamento do time TEP deverá ser feito por contato telefônico nesse número aqui disponível. A equipe da hemodinâmica acionará a nossa equipe, que entrará em contato com o restante do time TEP, formado pelo Dr. Eduardo Lima, da cardiologia, e doutora Suzana Pimenta, da pneumologia, além de todo o grupo dos intensivistas. Como contingência, temos uma chamada por via Teams. Aqui está disponibilizado o meu e-mail pessoal. Nós estamos à disposição para qualquer dúvidas. Muito obrigado. Então, pessoal, esse foi um dos materiais compartilhados para falar um pouquinho da parte prática de funcionamento do fluxo desse protocolo na instituição, com o telefone de contato, a indicação da reunião do time TEP para a discussão realmente, né? Para entender, enxergar em conjunto esse caso clínico e optar aí pelo tratamento mais indicado e de forma individualizada, né? Como a gente sempre diz, os protocolos, eles vêm como uma forma da gente manter a qualidade dos nossos processos e assegurar as melhores práticas. Então, essa sempre é a nossa maior intenção e a intenção mais genuína quando a gente faz a escrita aí de um protocolo e estabelece o fluxo. Olá. Ai, acho que passou para o próximo. E aí, depois de toda essa parte construída, chegamos então nos dados, né? Então, como que a gente está fazendo a coleta dos dados e qual é o tipo de cenário que a gente está visualizando desses pacientes? Foi construído um painel, tá? Então, em um primeiro momento, esse painel traz para nós, em alguns tópicos específicos do prontuário, o nosso rastreio desses pacientes. Então, determinados CIDs específicos, listado pelo Dr. Guilherme, pela equipe, a gente carrega essa informação aqui no painel, tá? De quais campos é extraída essa informação? Então, da parte do sumário de alta, da parte de evolução médica, hipótese diagnóstica, da parte de uma solicitação de internação, hipótese diagnóstica também, e da admissão médica, quer seja ela na UTI, quer seja na unidade de internação. Então, esses documentos e o campo específico de hipótese diagnóstica ou diagnóstico propriamente, é que trazem para a gente uma primeira visualização de quem são esses pacientes que poderiam ou deveriam ter ingressado no protocolo, tá? E aí, um outro local que apoia a gente também é, neste mesmo painel, o registro do pânico. Então, a gente tem para os exames de imagem, angiotomo de tórax, o resultado de TEP positivo, e esse é um outro local de captação do dado para a gente se debruçar sobre os prontuários e estudar se o fluxo que a gente escreveu foi contemplado. E quando não é, a nossa parte é envolver as pessoas que fizeram parte desse atendimento para alinhamento, para esclarecimento de dúvidas, e é assim que a gente vai construindo o processo, tá? Acho que esse slide aqui eu vou passar, que foi algo que a gente já apresentou, se bem que é tão rapidinho, eu vou deixar. Das escalas que estão construídas no sistema, né? Então, só recordando, a escala de Wells é uma escala de predição clínica para TEP, e aí ela está disponível na parte de avaliações de risco no perfil médico, tá? O preenchimento é rápido, ele tem questões objetivas com as respostas de sim ou não, tem uma pontuação ali por trás atrelada, e isso dá o resultado e a parte de interpretação que vem nesse próprio documento quando ele é fechado e assinado, tá? E a escala de PESE, nós adotamos aí o PESE simplificado, também é o mesmo raciocínio, como o Dr. Guilherme já trouxe, a gente avalia aqui a estratificação do risco de mortalidade por tromboembolismo pulmonar, também perguntas objetivas, com respostas sim ou não, e valores atrelados a essa resposta, por isso que ele sempre dá a soma, né, dessa pontuação como resultado, e aí na sequência a interpretação desse score. Acho que para concluir a apresentação, é importante dizer que a gente
está se reunindo semanalmente para análise desses dados e para os alinhamentos, mas para isso ganhar força, o nosso entendimento é a formação de um grupo, GMA, Grupo Médico Assistencial, semelhante ao raciocínio que a gente já tem dos outros protocolos. Então, AVC, sepse, dor torácica, nós já temos esse movimento. O Grupo Médico Assistencial é uma reunião de trabalho onde a gente revê processos e apresenta dados, tá? E aproveita para fazer alinhamentos, né? Então, vai acontecer a formação desse grupo, o convite para as pessoas participarem, para a gente fortalecer e esclarecer os pontos aí necessários, tá? Então, revendo sempre dados, processos, favorecendo uma discussão clínica, para cada vez mais isso estar na cultura da nossa organização como um todo. E algo que o doutor Guilherme já comentou também é o Join. O Join é um aplicativo para profissionais da saúde, que está aí respaldado na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente sabe que hoje muitas das nossas comunicações são via WhatsApp, mas tem alguns dados sensíveis que a gente sabe que não é seguro a gente fazer a transmissão dessas informações por este canal. Nesse raciocínio chegou o Join, que a gente já está utilizando para o protocolo de AVC. Estamos começando, né, a utilizar, na verdade, porque é um recurso novo, mas o legal é que ele, inclusive, consegue fazer chamada de vídeo, chamada em grupo, a gente consegue colocar as pessoas separadas por departamento e colocar quem a gente quer dentro do grupo para justamente otimizar e favorecer essa comunicação entre as partes, tá? Acho que eu tinha para trazer aqui para vocês era isso. Vou abrir aqui para perguntas, a gente está à disposição, e muito obrigada a todos. Obrigada, Sara. Alguém tem pergunta? Marcelo e Helena. Obrigada. Oi, eu sou Elaine, da Clínica Médica. Eu acho que a pergunta é mais para o Guilherme. E tenho uma dúvida, que eu tive uma paciente que tinha, né, na enfermaria pós-cirurgia ortopédica, me chamaram que ela estava hipotensa, chamada hospitalista, né, estava de clínica para avaliar. Ela estava hipotensa, taquicárdica, pós-cirurgia ortopédica. E já veio a suspeita de TEP, né? Por acaso a Suzana estava passando, né? Uma sorte. Porém, qual o problema? O pessoal da radiologia queria um acesso periférico para fazer a angiotomografia, porque a gente já discutiu o protocolo com a Suzana, ela falou, não, tem indicação, vamos fazer a angiotomografia. Expliquei para a paciente, né? Os motivos, ela pouco resistente, mas aceitou fazer exame. Chegou na radiologia, não conseguiram pegar acesso periférico mesmo com ultrassom, e ela tinha um pique. E ela voltou para a enfermaria sem fazer angiotomografia. Esta mulher ficou, pensa numa pessoa brava, porque além de tomar várias picadas, não consegui fazer o exame, eu ainda cheguei para ela e falei, você vai ter que ir para UTI, porque a gente não conseguiu descartar. E realmente, ela estava hipotensa, mais para frente a gente viu que meio que era um basal dela, ser mais hipotensa, mas ela tinha fatores de risco e realmente ela devia ter um pouquinho de atelectasia ali, porque ela estava desaturando, né? Um detalhe que eu não falei. Esta mulher ficou muito brava. Deu tudo certo no final, mas assim, ela tinha um pique. E não tem como fazer um angiotomo por este acesso de Pelo pique? pique? Então, o pique é uma definição hospitalar, sabe? Tem piques que eles podem ser utilizados com o uso de contraste, tem pique que não, está na descrição do catéter em si, né? Tem hospital que o hospital permite, tem hospital que o hospital não permite, então isso é uma definição hospitalar. Assim, eu não vejo nenhum problema de ter sido utilizado, eu como médico, né? Aí vamos ver o pessoal da enfermagem, mas pode, claro. Eu vou até, depois eu pego o seu nome para te dar uma devolutiva pontual, porque o nosso time de práticas assistenciais tem as enfermeiras que são responsáveis por esse catéter de central de inserção periférica. Então, eu não tenho essa resposta agora, mas tem alguém online? Ai, Thalita! É justamente esta pessoa que vai conseguir nos apoiar. Você está aqui com a gente no online? Acho que não. Mas, gente, Thalita é brother, se pedir ela deixa.
eu posso fazer um comentário? Vocês conseguem me ouvir aí? Sim, Suzana. Bom, então, eu lembro desse caso que a Elaine discutiu, eu só não sabia desse desfecho. Quando ela discutiu, eu expliquei o protocolo, tinha impresso realmente para não andar. E assim, isso que ela passou em relação a PIC, eu já passei. Então, qual foi a devolutiva que eu recebi? A velocidade com que o contraste injetado pela bomba, alguns PICs não suportam isso, tem risco de estourar. Então, isso tem a ver com a velocidade da infusão com que esse contraste entra, né? E o acesso, o PIC não suportaria isso e poderia dar algum problema. Foi essa explicação que eu tive já 2 vezes, né? Então, por isso aí a gente tem esse problema de acesso, né? Isso é bem complicado mesmo. E isso atrapalha a execução do exame, porque se o contraste não entrar numa velocidade adequada, você perde a contrastação da árvore arterial, né? Que interessa para o estudo. Perfeito, pessoal. Só para resumir aqui, é isso mesmo, tá? Eu fico bastante ali na radiologia, então, sim, existem, como todos pontuaram, alguns piques que permitem isso, outros não, por esse risco que a Suzana comentou, esse risco de ruptura do pique, tá? No entanto, devido a uma situação ali de urgência e emergência, aí vale a pena o pessoal da prática, da enfermagem, organizar. A gente precisa ter qual é o pique. Bom, tentou acesso periférico. Segundo passo, qual é o pique que essa paciente está? E imediatamente verificar se dá para utilizar ou não dá para utilizar e dar o retorno sobre isso. Entendeu? Eu acho que o que falta, a justificativo racional é esse mesmo, mas talvez falte exatamente alguém que está na ponta, e aí a gente precisa ver fluxo, se é SADT, se é enfermagem do andar, enfim, falar com esse ADT, olha, é o pique número tal, podemos utilizar ou não podemos, entendeu? E a gente ter essa assertividade mais rápida. Só finalizando, a gente recebeu o saque dessa paciente. Não, obrigada. Para participar do protocolo. Como representante do ECO, tendo em vista que o ECO era uma parte importante na elaboração do protocolo, em momento algum a gente foi convidado a participar, a gente foi convidado a contribuir com o protocolo, então acho que isso deveria ter sido feito antes da divulgação do fluxo. Com relação à dúvida do protocolo, pelo que eu entendi, o paciente de baixo risco ainda assim vai para a UTI. Primeiro, a gente já conversou sobre isso anteriormente, né? Eu sei que o pessoal foi avisado aí de última hora, até pedir desculpas sobre esse assunto. Em relação à parte do baixo risco, isso foi uma definição que não foram todas as equipes de retaguarda que não entrou em contato, sabe? Acho que foi fazendo e aí acabou entrando em contato conforme o negócio foi indo. O pessoal da UTI, a gente teve uma reunião e isso foi uma opção deles da UTI, não é uma opção nossa em relativa ao protocolo em si. Foi uma definição do pessoal da UTI para que os pacientes todos com diagnóstico passarem na UTI, a partir dali se definisse, estratificasse e aí tomasse a decisão frente a isso. Eu não acho que o paciente precisa permanecer na UTI de baixo risco. Ele pode ficar em ambiente... Minha preocupação é justamente isso, porque a gente vai local, contra tudo que tem de recomendação que esse paciente cogita-se até nem internado sim. Internado e fazer o tratamento em casa. Isso, mas foi uma conversa que a gente teve aí com as equipes de retaguarda antes da definição. Mas assim, concordo com você, o guideline ele recomenda que talvez esse paciente até merecesse ser tratado em casa, né? Com anticoagulação, novo anticoagulante oral e vai para casa. E assim, eu acho do ponto de vista institucional a formação do grupo
uma excelente ideia. Eu acho que a gente só tem a ganhar com a discussão dos casos. Uma dúvida do ponto de vista prático. O que a gente tem hoje de dado mais robusto para dizer o quanto tempo sensível, obviamente excluindo de alto risco aquele que tem instabilidade hemodinâmica. Ou seja, no paciente de risco intermediário, que eventualmente tem os biomarcadores positivos e eventualmente tem a disfunção do eco. O quanto de tempo sensível para uma mudança de tratamento do ponto de vista de sair da anticoagulação e um tratamento invasivo. Tem alguma coisa que a gente tenha já? Então, a literatura, ela está tentando estudar cada vez mais quais são os parâmetros que a gente tem dentro do paciente de risco intermediário alto que possa predizer que ele vai complicar. Tá? Se a gente for olhar, os principais é a insuficiência cardíaca, frequência cardíaca acima de 110, que isso é contemplado pelo PESI, por isso que a gente escolheu o PESI simplificado e não o PESI maior, sabe? Porque se a gente também for olhar a literatura em relação a isso, não há muita diferença entre eles, não é que você usar o simplificado, você vai perder alguma coisa. Porque os principais parâmetros relacionados à piora clínica do paciente, elas estão lá, que é o paciente ter uma insuficiência cardíaca e ter uma frequência cardíaca elevada. Mas se a gente for olhar em tempo, a gente não tem. Né? Isso não é um dado que eu consigo te falar, 24 horas de observação, não melhorou, faz. Isso a gente não tem. Né? Isso é uma coisa que está se estudando muito, porque esse é um paciente que ele, se a gente for olhar ele com calma, o risco de mortalidade dele, ele pode ser desde 0 até o próximo ao paciente com instável, né? Então, acho que esse dado ainda a gente não tem, né? Mas a literatura, ela isso fora, né? Eles intervêm muito mais nesses pacientes, intervêm muito mais precocemente, né? Tivemos um caso recente numa outra instituição, que era um risco intermediário alto, né? Mas era uma paciente com insuficiência cardíaca, a gente optou por intervir na hora que ela chegou e o resultado foi excelente. Deu para ver a mudança no eco dela, a TAPS e as outras alterações do eco, de um dia para o outro, melhorou absurdamente, sabe? Então, o que está sendo mais feito é essa intervenção local para tentar diminuir as complicações relacionadas à fibrinólise sistêmica, né? Porque tem um risco de sangramento aí maior, em torno de 3 a 5%. Não é uma coisa desprezível, né? Marcelo, obrigada pela pergunta. Eu concordo com você, tá? O baixo risco, acho que a gente pode revisitar a alocação do paciente, mas, né, como todo protocolo, a gente escreve, implementa, testa e a gente vai revisando ali as melhorias, né? O ponto aqui de dúvida prática, né? Então, voltando para a parte prática, quem, Guilherme, por favor, Sara, quem deve acionar? Então, assim, como acionar, ficou claro, está ali no sistema, é fácil, mas, pelo que eu entendi aqui, é muito dependente do time médico, tá? Então, quais são as dicas práticas para o médico pensar em acionar o protocolo, entendendo que, como todo protocolo, ele é para ser muito mais sensível do que específico. Assim, se eu tenho certeza que é TEP, claro, ainda assim precisa acionar para o time ficar ciente e saber o desfecho, mas, então, o protocolo é contemplado de duas partes, uma que é uma parte de estratificação de risco e outra que é a parte de tratamento de fato, tá? Talvez, eu acho que tem uma oportunidade aqui da gente ampliar mais, né, aumentar mais a sensibilidade, o médico entender mais quando ele deve abrir o protocolo, ou seja, entender mais que ele precisa ser mais sensível do que específico. Então, assim, de forma prática, quando que o médico do dia a dia, na unidade de internação, por exemplo, deve pensar em abrir o protocolo? Tá. Eu achei uma excelente pergunta aí sobre isso, né? Então, assim, eu vejo o protocolo de embolia pulmonar como se fosse o protocolo de tromboembolismo venoso no começo, sabe? Né? Para a gente conseguir atuar mais, entrar mais em contato com o paciente, gerar uma discussão clínica mais sobre esses casos. Então, na teoria, todo paciente que tivesse diagnóstico, ele deveria abrir o protocolo, né? Então, teve diagnóstico de embolia pulmonar, já abre o protocolo, tá? Comunica o grupo, mesmo assim, né? Não é isso que acontece nas outras fora, né? O que eles fazem? Eles estratificam o paciente e criar
entrar em contato com o grupo, ele é só feito naqueles pacientes instáveis ou de risco intermediário alto ou risco intermediário baixo. Aquele paciente de baixo risco, ele nem passa por isso tudo. Mas eu acho que para a gente começar, né, o protocolo a atuar, não a gente atuar, mas assim, o protocolo atuar, talvez todos os pacientes que tivessem diagnóstico, né, ou tivessem uma angiotomografia pulmonar positiva para embolia pulmonar, a gente iniciasse o protocolo. Tá, porque também o protocolo, entendo, mas o protocolo também tem uma parte prévia ali, né, que é aquela parte de estratificação, do médico entender até qual exame ele deve pedir, né? No Sim. paciente de baixo risco, risco intermediário, alto risco. Essa primeira parte, né, a gente trouxe para auxiliar no diagnóstico da embolia pulmonar, né? Então, o paciente está ali, igual foi falado, tem um risco, né? Aí você vai fazer o score de Wells, o score de Wells veio de risco alto, aí você faz o dedímero está positivo. Então, acho que essa primeira parte ela vem mais para isso. E aí, claramente, a conduta é fazer um angiotomo de tórax, né? Então, essa primeira parte veio para isso, mas eu acho que todas as angiotomos positivas de tórax deveria ser acionado o protocolo, né? E aí, a partir daí, segue, já faz a estratificação de risco o mais rapidamente possível. A gente até conversou com o Marcelo sobre o tempo de realização de ecocardiograma e tudo mais, isso tudo já foi pré-definido, né? E aí faz estratificação e aí aciona e faz o tratamento adequado, dependendo do resultado. Obrigada. Alguém tem pergunta, pessoal? A Vivian respondeu, a Vivian da CADT? Que a pressão injetora é alta, realmente pode estourar o catéter. O Power Peak está liberado, pois a pressão, aguenta, suporta a pressão da injeção. O Power Peak é o mais utilizado. Então, acho que é um alinhamento ali de comunicação, até saber qual é o tipo de pique, enfim, é tudo isso que a gente já comentou previamente. Essa informação prática eu consigo buscar junto com o time de práticas e aí alinho com o SADT e aí a gente atualiza isso no protocolo e faz a divulgação também, porque daí fica formalizado e fica claro aí para todos nós. Segue de sugestão, quando o paciente estiver com pique, tá mais visível, mais fácil de saber realmente qual pique que o paciente está. Geralmente tem nas anotações de enfermagem, né? Mas mais visível aí já conseguiria ter feito, eu acredito, né? Isso, na verdade, para todo exame contrastado, né? Então, todo exame contrastado, talvez o fluxo seja saber qual é o pique, se pode liberar ou não. Tá? E algo até visual, né? De repente, com fotos, esses piques, aqui você encontra a informação, aqui pode receber o contraste. Se não for, não dá. Mas a gente faz isso aí. Pessoal, mas assim, o que eu queria agradecer, na verdade, de novo, né, a disponibilidade de todo mundo, do Guilherme, da Sara, que estão super focados, alinhados ali no fluxo. Eu acho que, né, como todo protocolo novo, é algo que a gente precisa treinar, fazer, educação continuada, treinamento continuado. A gente vai partir para um segundo momento, que é esse momento de GMA, né? Que é onde a gente traz os casos na prática, revisa o caso na prática, de ponta a ponta, realinha, enfim, e que deu muito certo no AVC e na dor torácica. E, de novo, né, é para o benefício do paciente, da instituição, de cuidar melhor desse paciente ter um melhor desfecho. Então, a gente, mesmo na dor torácica, né, eu sou cardio, estou aqui há 12 anos, trabalhei no PS junto com a Sarinha, a gente fala, nossa, a gente não tem problema no protocolo dor torácica no 9 de julho. Não, sempre temos problema. Quando a gente põe a lupa, dá o foco, faz o protocolo acontecer de forma adequada, a gente vê que a gente sempre tem a oportunidade de subir cada vez mais a régua, alcançar cada vez mais melhores resultados, tá bom? Então, acho que esse é o comunicado aqui que eu queria trazer e muito para o time médico pensar, tá? No dia a dia, abrir para todos com diagnóstico positivo e também abrir para aqueles ficou na dúvida, está numa suspeita, não sabe, né, se é um baixo risco, intermediário ou alto, acho que vale a pena abrir também, porque a primeira parte do protocolo, inclusive, direciona isso e direciona os exames, certo? Obrigada, viu, pessoal? Boa tarde para todo mundo. Eu que agradeço a doutora Guilherme, a doutora Thais, a Sara. Muito obrigada e até quarta-feira, próximo estudante clínico.